Esta rubrica é Amar com Senso. Meu nome é Margarida Castro, eu sou a mediadora familiar, faço mentoria para casais e também sou analista pessoal pneuma há mais de uma década. E esta temática que eu quero partilhar convosco, as estratégias, ferramentas, dicas que vos podem ajudar nos vossos relacionamentos, quando ainda estão a preparar-se para os ter. E hoje o tema é namoramos e agora. Então, a ideia aqui desta temática de hoje é muito interessante porque normalmente o namoro surge assim como algo, na maior parte das vezes, inesperado, não é? E somos apanhados assim no meio de tanta emoção, de tanta expectativa, tanto desejo, de tanto medo, às vezes também de tanta preocupação, que é difícil gerir e perceber, até percebermos como é que está a correr, como é que está a evoluir. Os primeiros meses são sempre assim, as pessoas, normalmente o sentimento é sempre aquele um pouco de andar nas nuvens, não é? As emoções toldam-nos muito também, absorvem-nos e às vezes não temos tanta a percepção do quanto isso às vezes também nos tira a noção do que é que está acontecendo. Por isso é que muitas vezes aquele período, chama-se o período da corte, ou enamoramento, aquele período de 1 ano, 2 anos, em que estamos ainda todos muito coisas à flor da pele, com a oxitocina, tudo, a adrenalina ali muito, muito em alta. Quando todas essas emoções começam a acalmar e também as hormonas começam de alguma forma a estabilizar, por assim dizer, então começamos a ter uma visão mais real da relação, da outra pessoa, e às vezes começamos a ter ali algum confronto com a realidade ou com aquilo que nós não tínhamos visto antes, então surpreende-nos, não é? De alguma forma, às vezes olhamos para o outro e já não há ali coisas que se calhar começamos já a não gostar tanto, não é? Porque ao princípio eu não via. Então, aqui a minha ideia é partilhar convosco. Eu gostava que vocês me dissessem de onde é que me estão a ouvir, se namoram, ou se têm um companheiro ou uma companheira, ou não, ou sozinhos, e também que idade têm. Pronto, para perceber aqui o público para qual estou a falar. Peço muita desculpa da imagem não estar boa, não consigo dizer nada em relação a isso. Um problema um bocadinho quase crónico aqui, estou a tentar mudar, mas não é possível. Então peço-vos paciência. Então, alguém me perguntava no outro dia, alguém me perguntava, dizia-me o seguinte, é diferente namorar aos 20 ou aos 40, qual é a diferença? Então, qual é a diferença, se existe diferença, não é, no amor aos 20 ou aos 40? Eu refleti um pouco, eu acho que pode haver diferenças, mas pode ser que não hajam diferenças. Se nós estamos a pensar no amor, não é? É sempre puro, é sempre... o amor é o amor, não é? Então, acho que o amor, a pureza do amor pode acontecer aos 20 como aos 40, não é? Sendo que aos 40, às vezes, o que acontece, 40 ou mais, às vezes temos a tal bagagem já de outras relações do passado, coisas que experienciamos, e eventualmente mais aos 40 que aos 20, salvo sempre aqui algumas. Essas bagagens que nós trazemos, de uma maneira, impedem-nos, às vezes, nós vimos as coisas de uma forma fluida, de uma forma mais natural, menos condicionada. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, quando nós temos relações anteriores que, por exemplo, ou correram muito mal e nos deixaram sabor à boca, por exemplo, pessoas que foram eventualmente abandonadas muitas vezes, depois já, claro, obviamente entram para uma ação ou estão vocacionadas para uma relação, sempre na base um pouco do medo, do receio que aconteça a mesma coisa, existe preocupação, então a pessoa muitas das vezes está mais focada, peço desculpa, no medo, na preocupação e não realmente em amar, não é? Pronto. Tudo isto é bastante complexo. Eu hoje quero falar aqui de algumas questões que eu acho que são fundamentais. E a primeira, eu acho que temos que começar a distinguir
o que é o amor e o que são apegos, ok? Pronto. A questão dos apegos que nós temos, o que é o apego? Não é? O apego é uma sensação de dependência de algo, não é? Como se esse algo nos gerasse a nós, normalmente gera-nos o medo de perder algo, esse algo que nos dá prazer, que nos satisfaz, que nos faz sentir bem. Normalmente temos apego às coisas boas. Às vezes, acabamos por ter apego às coisas menos boas, mesmo aos nossos medos, não somos capazes de deixar ir um medo porque aparentemente ele vai nos fazer sentir seguros, vai nos garantir, entre aspas, que aquilo que vai acontecer a seguir, ou se formos para um relacionamento a seguir, o medo dá-nos a falsa sensação de que vou prevenir que algo aconteça, mas são duas coisas diferentes, a prevenção e o medo. Pronto, começamos a ver aqui a diferença, não é? Então, existe esta carga que trazemos, estas bagagens que nós trazemos de trás, até da relação que tivemos com os nossos pais, da relação que tivemos com o pai, a nossa mãe, eventualmente com alguns irmãos, ou na escola, inclusive com coleguinhas. A forma como nós crescemos e gerimos as nossas relações, acabamos por ir projetar muito isso naquilo que nós esperamos numa relação. Então, as expectativas são, diríamos assim, são formas que nós escolhemos de pensar como é que vai ser aquela pessoa, como é que vai ser aquela relação, o que é que eu quero que seja, o que é que eu não quero que seja, e que de alguma forma essa expectativa normalmente é a expectativa pelas coisas boas, não é? Nós esperamos que aquela pessoa exceda às vezes até as nossas expectativas, não é? E que dê resposta às nossas expectativas. E quando ela não dá, então é que nós realmente sentimos desiludidos e defraudados, frustrados, mas muitas vezes a questão está nas nossas expectativas que nós levamos dentro da nossa mala para a relação, não é? Porque nós entramos muitas vezes na relação à espera do que é que vamos receber e não tanto a pensar no que é que vamos dar. E é aqui algo que, quando nós estamos agora numa fase, imaginemos que estamos aqui a namorar, então como é que eu faço essa gestão, não é? Pronto. Regressando aqui à questão de se o amor é puro aos 20 ou aos 40 anos da mesma maneira, claro que eventualmente aos 40 trazemos mais bagagem, mas podemos trazer mais bagagem, digamos assim, de expectativas, ou medos, ou de preocupações, ou podemos já ter feito algum trabalho sobre isso e termos libertado a bagagem e realmente estarmos preparados ou preparadas já para viver uma relação já sem essas condicionantes de medos, de preocupações, de expectativas, não é? Mas para isso precisamos de ter realizado um trabalho dentro de nós. Ok, então, de alguma forma, a forma como nós nos podemos também posicionar numa relação, não é? Se estamos a namorar, terá a ver com olhar para dentro e perceber quais é que são as minhas expectativas, o que é que eu estou à espera da outra pessoa, o que é que eu quero, como é que eu quero que ela seja e como é que ela é, não é? Então, ir começando a perceber o que é uma coisa, não, e o que é outra, e como é que eu posso viver as coisas desde uma visão real e não estar aqui um bocadinho a iludir, não é? E depois também os meus medos. Se eu tenho medos, se tenho preocupações, e gradualmente ir construindo uma relação com essa pessoa. Então, questões práticas, assim, muito mais na prática, na parte do namoro, por exemplo, tem a ver com a questão da confiança, não é? As relações duram muito tempo e são saudáveis e são alegres quando existe confiança mútua, quando existe realmente aquele sentimento que aquela pessoa vai lá estar para nós. Isso ainda não acontece a 100% no namoro, não é? Normalmente nós estamos numa fase de nos conhecermos, então, mas estamos numa etapa muito importante também de começar a construir a confiança, não é? Então, como é que nós construímos a confiança? É naquelas coisas de ir estando lá para o outro quando o outro precisa de nós, estar atentos ao que o outro precisa. Essa questão da atenção e querer cuidar do outro, querer certificarmos que o outro está bem, que o outro, por exemplo, se ele se sente mal por alguma razão, como é que nós podemos ajudá-lo a que ele se sinta melhor. Cuidar e atenção ao outro é uma forma de expressarmos o nosso amor, o nosso cuidado ao outro, não é? E depois também ver
até que ponto e como é que o outro também o faz em relação a nós, porque de alguma forma tem que ser aqui alguma dança, não é? Então, como é que nós vamos nos relacionando na construção da confiança, não é? Porque também esta confiança vai permitindo que gradualmente nós nos comprometamos mais com a relação, não é? As duas coisas vão juntas, porque se a relação é importante para mim, eu me comprometer com ela, então esta relação, eu vou investir tempo, investir o meu tempo, a minha energia, o meu cuidado na relação. E dessa forma, isso vai como ter uma plantinha regando, não é? Pronto, ela vai dando frutos. Temos, como eu mencionei também, que isto tem atenção para, ao mesmo tempo, não sairmos de nós próprios, não deixarmos de ser nós próprios. E isso também é preciso estar muito atento, porque não é fazer as vontades todas ao outro, não é isso que eu estou a dizer. Ok, eu estou a dizer que se calhar até pode ser, mas desde que isso não vá contra o nosso bem-estar, a nossa dignidade, o nosso próprio tempo, que nós também precisamos, se calhar também para nós, e também ir transmitindo ao outro e conversando sobre as coisas, sobre o que é importante para o outro, o que é importante para mim. Então, nessa fase, e por isso eu disse que estas dicas aqui não é só para a fase de namoramento, de namoro, obviamente são muito importantes se puderem começar a ser aplicadas nesta fase, mas podem ser aplicadas num relacionamento com 40 ou 50 anos até, que tem a ver com a questão de nos conhecermos bem. Pronto, então eu vou aqui falar aqui de aspectos que o que é que podemos fazer para aprofundar, não é, o conhecimento do outro, porque às vezes passam, calhar, muitos meses num namoro em que as conversas são superficiais, ou com medo de abordar questões mais profundas, ou de nos mostrar mais partes nossas mais íntimas, digamos assim, mais delicadas do nosso interior. Então, esse medo às vezes faz com que as relações se mantenham um bocadinho à superfície e a imagem que damos ao outro não é quem nós verdadeiramente somos, não é? Então, ir começando a mostrar quem é que nós somos, querendo perceber como é que o outro pensa em relação às coisas, vive em relação aos assuntos, qual é a visão dele do mundo, que sonhos é que tem, que medos ou preocupações, que inseguranças tem. E começando a conhecer o outro, quanto mais cedo as pessoas começarem a conhecer-se uma à outra, mais cedo vão poder perceber se realmente gostam da outra pessoa, não se amam realmente, para depois não perder tempo, não é? Senão, às vezes, se não existem essas conversas mais profundas, ao mesmo tempo o tempo passa e quando começa a passar aquela fase de namoramento e de fascínio, não é? Depois começamos a ver que o outro não era bem aquilo que nós pensávamos, começamos a ver os defeitos e, às tantas, vamos ter a sensação, não é? E isso, muitas vezes, é mais um auto-engano do que propriamente o outro que nos engana o outro. Já se calhar nos tinha dado sinais, mas nós não tínhamos visto. Então, também existe uma coisa que tem a ver com um tema também delicado às vezes mencionar, que é a questão do amor e da paixão. Entretanto, se tiverem perguntas, podem escrever aqui, porque eu gostaria também de ter aqui um feedback de qual é a vossa experiência em relação a isto, qual é em relação à bagagem que trazem, por exemplo, não é, o que é que sentiram que influenciou a bagagem que trouxeram, eventualmente, de outras relações, do vosso passado, ou da família, não é? Ou da forma como viram a vossa relação dos vossos pais, ou de alguns familiares. Que influências é que isso teve em vocês para aquilo que vocês acreditam hoje, ou para aquilo como vocês veem uma relação hoje em dia, não é? Todas essas coisas são muito importantes de se refletir e de investigarmos dentro de nós próprios que crenças é que nós temos, em que é que nós acreditamos, como é que nós vemos este mundo de relacionamentos. Então, uma das primeiras coisas a ter em conta é a confiança. Outra tem a ver, obviamente, com o compromisso, não é? Irmos percebendo até que ponto é que nós estamos comprometidos na relação, o outro também está, como é que nós podemos, de alguma forma, ir construindo um compromisso maior, se é esse que o queremos, obviamente, não é?
Porque a questão do compromisso, sempre que o outro está comprometido, é aquilo também que de alguma forma nos traz estabilidade e alegria, o sentimento de estar a viver uma relação realmente faz sentido, não é? E que vem trazer uma mais-valia à nossa vida. Alguém também outro dia dizia algo muito interessante, porque às vezes ainda há esta crença, principalmente nas mulheres, não quero também generalizar, mas sinceramente, principalmente nas mulheres, ainda existe um bocadinho esta crença de que os homens chegam à nossa vida para nos fazer felizes, não é? Pronto, são eles que nos fazem felizes. E alguém dizia muito bem, não é? Os homens não nos fazem felizes, fazem-nos mais, têm que nos fazer mais felizes. Portanto, nós temos que já construir a nossa própria felicidade, não é? Sentir-nos bem connosco. Isto funciona no inverso, não é? Também não é uma mulher que vem trazer felicidade à nossa vida, de maneira nenhuma. É realmente, somos nós que temos que criar em nós este amor em nós para poder realmente sentir-nos bem na relação. E lá está, até na fase de namoro e tudo, não nos sentirmos inseguras ou inseguros, ou com medos, ou com preocupações, mas sermos capazes de dar de nós, dar quem é que nós somos, porque quando estamos bem connosco, somos capazes de dar e dar e dar, não é? Sem aquele sentimento de ficar sem, porque nós próprios conseguimos alimentar desde o nosso interno. Então, essa é muito importante, porque senão esta dependência do outro, ou o apego ao outro, faz com que a relação fique baseada numas funções que não são sólidas, não é? Porque se alguma coisa acontece ao outro, lá está, de repente o nosso mundo abana, não é? E às vezes há pessoas que entram em processos de depressão grande e de coisas complicadas por causa de relação que acabou, não é? E acho que aqui é importante que nós, na fase também de namoro, principalmente, possamos ir também aprendendo a crescer juntos, não é? E a perceber que a relação é viva e cresce e desenvolve-se quando os dois dão à relação de uma forma construtiva e positiva. Muitas das vezes o que acontece é nós deixamos de ser nós próprios para agradar ao outro. Esse é o erro pior que podemos fazer, porque de alguma forma acabamos por nos tornar naquilo que o outro quer que nós sejamos e torna-se até aborrecido para o outro, porque não devemos estar com alguém que seja igual a nós, nem nada. Nós temos que as diferenças, as complementaridades venham nutrir a relação. Então, isso é algo muito, parece-me algo extremamente importante e de grande utilidade, porque realmente as relações não devem funcionar no sentido de alguma forma, vir preencher vazios, não é? A outra pessoa não pode vir preencher um vazio à nossa vida, tem de alguma forma vir acrescentar valor ao valor que nós já temos, não é? Então, aqui também a terceira chave que eu diria que é a amizade. É muito importante também que na fase de namoro se possa construir com o outro uma relação de amizade, porque a amizade é essa questão de estar lá para o outro quando o outro precisa, estar à atenção. Por exemplo, eu ouvi alguém dizer que, por exemplo, um casal que tinha, portanto, ele tinha a filha durante a semana, o casal morava junto, separado, e, portanto, tinha as filhas durante a semana e eles encontravam-se 2 dias por semana, sensivelmente. Ou ele ia à casa dela, ou ela ia à casa dele. Sendo que ele nessa semana estava com a filha teve um problema, ele teve que ir ao hospital com a filha, e ela fez um problema disso porque ele foi ao hospital com a filha no dia em que era para estar com ela. Ou seja, ela não tem filhos, não é? Obviamente, portanto, também é um bocadinho às vezes mais difícil de compreender um pai ou uma mãe, não é? Mas também a questão é, isto também é aqui muito importante, para quem de alguma forma tem um companheiro ou uma companheira que tem filhos, é que quando nós entramos numa relação em que o outro tem filhos, a minha perspectiva, isto de cada um, obviamente, pensa e vive como quer. A minha forma de ver as coisas é que eu tenho que abraçar o pacote completo, não é? Portanto, eu não vou abraçar só, neste caso, o homem ou a mulher, mas vou abraçar também os filhos que ele ou ela tem.
E, portanto, eu tenho que entender, ainda que eu não seja mãe, por exemplo, ainda que não fosse mãe, eu vou ter que tomar a decisão, se eu entro num relacionamento com uma pessoa que tem filhos, eu vou ter que, de alguma forma, ajustar a minha mentalidade a perceber que, ok, eu não vou ter que ser só uma companheira, eu vou ter que ser também uma segunda mãe, não é? Se queremos que realmente aquele relacionamento, queremos investir mesmo naquele relacionamento. Isto aqui parece-me algo importante, porque quando temos isto claro que vamos entender que aquela ida ao hospital era muito importante e era mais importante que nós, porque se fosse a nossa própria filha também era o que nós faríamos, não é? E, portanto, isso resolve muitos problemas, até porque, seguramente, naquele casal, ele estaria à procura de uma pessoa que fosse realmente uma segunda mãe, se calhar, que pudesse ajudá-lo a criar os filhos quando a mãe não está presente, por exemplo, não é? E que os filhos ainda eram pequenos. E, portanto, eu acho que, não sei até que ponto, eu acho que às vezes é muito egoísmo na parte dos homens ou das mulheres quanto a esta questão dos filhos, que nós não podemos pensar ser só companheiros ou companheiras, e não vamos ser pais e mães quando os outros têm filhos, não é? E esse posicionamento muitas vezes gerar conflitos e muitas das vezes acaba por gerar estas separações. Então é por tempo. Então, se pensarmos que estamos nesta fase de namoro ainda e se o nosso companheiro, a nossa companheira tem filhos, se calhar convém refletirmos sobre isto e pensar como é que eu posso, nesta relação então, não é substituir a mãe de maneira nenhuma, não é? Mas ser, lá está, uma mais-valia também, como, diríamos, quase uma segunda mãe, não é? Claro que aqui temos que ajustar questões culturais, religiosas, às vezes também de saúde, de alimentação, de hábitos do dia que a criança tem, que se calhar depois nós às vezes também achamos que são outros. Então, eu estava a falar aqui da questão, lá está, quando o outro tem filhos, e como podemos, ou como é importante que possamos refletir em como podemos abordar esta questão do relacionamento. E outras questões têm a ver com, como eu mencionei também, de nos conhecer melhor. Então, o que é que podemos fazer para nos conhecermos melhor? É termos algumas conversas, não digo que tem que ser sempre, não é? Mas que possamos começar a conversar sobre assuntos que importam, para perceber até que ponto, como é que o outro pensa, como é que o outro sente, como é que o outro vive em relação às coisas, por exemplo, em relação à questão da confiança em si, por exemplo, como é que o outro vive a questão da confiança, como é que o que é para o outro estar comprometido numa relação, para o outro e para nós, partilhar também, nós refletirmos, não é? Nós próprios, em relação à relação e o que é a confiança para nós, o que é o compromisso, como é que ele se manifesta, como é que, na prática, o que é que nós podemos fazer para transmitir confiança ao outro, para que o outro possa nos transmitir confiança a nós, o que é que terá que fazer, ou o que é que gostaria que fizesse. Todas essas coisas que formos falando, em relação, por exemplo, ao tema da confiança e do compromisso, é importante. Outro tema também que é importante abordar depois será ter a ver com a questão dos conflitos, por exemplo. Como é que a outra pessoa lida com conflitos? Se é uma pessoa que de repente amua, se cala e se vai embora, ou não descansa enquanto não resolver o conflito. Conversar sobre como é que eu sou na gestão de conflito, como é que o outro é, para irmos começando a perceber o funcionalismo de cada um, não é? Então, estas questões são interessantes e podem ser abordadas de forma ligeira, não têm que ser abordadas com um peso, não é? Mas é interessante conversar sobre elas para realmente nós nos conhecermos melhor e na forma como vamos, de alguma forma, agindo e reagindo face às circunstâncias da vida, não é? Nós e também o outro. E como é que nós podemos ajustar, não é? Por exemplo, o outro nos diz: eu quando estou extremamente estressado, eu quero estar em silêncio, não quero que ninguém fale comigo. Ok, nós se calhar já sabemos, não é? E quando percebemos que o outro está estressado, não quer falar, já não vamos tomar isso de uma forma pessoal, já sabemos que é a forma que ele tem a fazer. Então esperamos para um momento em que ele esteja bem para falar com ele, por exemplo, não é? Então é muito importante estas conversas que possamos ter, por exemplo, em relação ao sexo, à intimidade, como é que o outro vive, essa parte, como nós vivemos, como é que nós podemos
pensar e viver em relação à sexualidade, em relação à intimidade, perceber como é que o outro pensa, vive, sente em relação ao assunto. Às vezes, lá está, também nesse aspecto, se teve más experiências, teve boas experiências. E em relação a isso, em relação aos outros assuntos, que bagagem é que o outro traz e nós trazemos também, não é? E gradualmente vendo, claro, estas conversas são conversas que nós temos que ir tendo à medida que estamos sentindo cada vez mais e mais confiança. Mas é muito importante, não é? Falar sobre estes temas e não deixá-los sempre como, diríamos assim, tabu, não é? A relação. Muitas das vezes existem problemas no casal, às vezes já está junto há muitos anos, existem problemas a nível sexual e nunca falaram sobre o assunto, não é? Nunca falaram, às vezes nem sequer quase das preferências de cada um e de como é que cada um vive a sexualidade e como é que a sente, dos ritmos, nada, não é? E essa falta de comunicação faz sempre muitos problemas. Então, falar das coisas de uma forma natural, simples, sem tensão, não é? É importante para que se possam começar se possam conhecer. Também em relação, por exemplo, ao trabalho, ao dinheiro, perceber entre cada um, por exemplo, às vezes há casais que têm um problema, chamemos de crónico, porque um é muito gastador e o outro é muito poupadinho. Então, ou seja, são tendências naturais de cada um. Então, muitas das vezes, a questão das finanças gera-lhes ali conflito e tensão. Compreender isto é importante para poder ver como é que podem alinhar, não é? Aqui, e cada um se calhar deixar de ser tão poupado, o outro deixar de se gastar tanto, ou seja, e como é que, até que pensamentos é que têm em relação ao dinheiro, que limitações, que condicionantes, quais são os projetos de vida a nível de trabalho que têm, quais são os sonhos a nível de trabalho, quais são as expectativas que são na carreira, como é que vivem o trabalho, como é que se trazem trabalho para casa, se não trazem. Esse tipo de coisas também é importante para ir conhecendo essa área da vida. Portanto, estamos a falar aqui de nos conhecermos, não é? Nas diversas áreas da vida em tempos de namoro, não é? Ou até de amizade ainda, às vezes. Antes na fase de acordo, às vezes a pessoa ainda pode até nem namorar. E lá está, aqui estamos a falar de contrariar a nossa tendência atual, que é, eu diria, às vezes começa-se pelo fim, não é? As pessoas envolvem-se sexualmente e depois é que se começam a conhecer. E isso às vezes também acaba por trazer problemas porque existe depois um envolvimento emocional muito forte, a paixão, aquela coisa toda, e a pessoa ainda não se conheceu, ainda não percebe bem, e isso gera às vezes grandes complicações a nível do relacionamento. Portanto, às vezes dar tempo, ter paciência, lá está. E agora entrar aqui o terceiro C, portanto, estávamos a falar da confiança, falámos do compromisso, agora entra aqui a calma. Ter calma, ter paciência para construir um relacionamento, para dar tempo a ver os defeitos do outro, as virtudes do outro, para ver se podemos conviver com elas, não é? Com aqueles defeitos, se os aceitamos ou não, também para nós mostrarmos os nossos e ver se o outro pode conviver com eles. E também outro tema que é importante, muito importante falar, obviamente é a família, não é? Como é que é a relação com os pais, qual é a importância, tentar perceber qual é a importância dos pais na vida, interfere, não interfere, como é que não é, se quer ter filhos, se não quer, ou seja, e porquê, o que é que se pensa, por exemplo, a vida ter filhos, como é que é a educação, como é que se acha que é bom educar as crianças. Há tantas coisas que se podem falar também aqui à volta da família que permitem nós nos ponhamos conhecer, não é? A importância da família, como é que se vê em relação, por exemplo, porque normalmente, e há aqui algo interessante entre o Oriente e o Ocidente, é que no Oriente, a família de origem, ou seja, os nossos pais, etc., eles estão lá, não é? E quando nós crescemos, casamos, os pais continuam, de alguma forma, quase a ser sempre mais importantes, quase sempre. E muitas das vezes os filhos acabam por, quando crescem, ter que acabar, vão cuidar dos pais. É algo cultural. Nós aqui não vivemos tantas coisas assim, e quanto mais quase para o Ocidente, portanto, a tendência é que os filhos deixem a casa dos pais e formem o seu próprio núcleo familiar, não é? Pronto. E, portanto, estas coisas culturais às vezes também geram algumas tensões
quando, obviamente, cada membro do casal tem essas diferenças culturais. Mas também é importante ver que aqui na nossa cultura o que é normal e até o que é, diríamos assim, terapeuticamente falando, quase, diríamos assim, saudável, é que quando o casal se casa, não é? Os filhos deixam a casa dos pais e se casam, criam aquele núcleo familiar com as suas próprias ideologias, a sua própria forma de pensar, etc. E, de alguma forma, há um corte com a família de origem, não é? Pronto. E este corte deste cordão umbilical, chamemos-lhe assim, é considerado saudável. Portanto, mas conversar sobre todas estas coisas é importante também nesta fase do namoro. Também a questão da diversão, da aventura, perceber o que é que cada um gosta, se gostam, uns gostam mais de praias, outros gostam mais de montanhas. Às vezes há pessoas que não são nada de sair, de passear, de aventuras, e o outro é totalmente o oposto, gosta de sair, de ir à aventura. E, portanto, como é que se consegue conciliar isto? Como é que se pode viver e gerir todas estas coisas? E porquê que cada um deles gosta destas coisas e vive as coisas assim, não é? Pronto. Também em relação, outro tema também que é importante abordar é do crescimento e da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, como é que cada um, o que é que espera de si próprio enquanto ao futuro, enquanto pessoa, como é que espera evoluir, crescer, a nível espiritual, se tem alguma crença, qual é, de que tradição, porque às vezes também existem diferenças de tradições espirituais que um ou outro tem, às vezes também pode gerar aqui, às vezes, algumas tensões e conflitos, às vezes quase incompatibilidades, não é? Portanto, é importante abordar essas questões todas em uma fase até de namoro, chamemos assim, porque vai clarificando muita coisa e vai estabelecendo uma base sólida para um relacionamento realmente saudável e duradouro. E depois também, finalmente, os sonhos, não é? Às vezes há pessoas que estão anos juntas e não conhecem qual é o sonho do outro, não é? Qual eram sonhos que o outro gostaria de realizar ou viagens que gostaria de ter feito. Às vezes passam-se anos, pode parecer inacreditável, mas é assim, em que casais passam juntos e não, na realidade, quase não se conhecem. Então, eu acho que aqui o conselho geral é aproveitar a fase do namoro para realmente se conhecerem, a darem tempo. A parte, obviamente, física, emocional é muito importante, mas atenção que não é só o que é importante. Aqui o importante também é ir construindo essa amizade, vendo se o outro está lá para nós quando nós precisamos, se nós podemos estar lá para o outro quando o outro precisa e tudo mais. Portanto, tudo isto era aquilo que eu queria partilhar hoje aqui convosco. Gostava que me deixassem aqui um comentário daquilo que vos fez mais sentido, daquilo que possa ser uma pergunta também para vocês, ou um tema para falar para a próxima vez, e continuamos para a semana. E é só. Por hoje, é aquilo que eu realmente queria partilhar convosco, é como poder gerir e viver esta parte que é muito bonita, como é que se pode, de alguma forma, melhorar e aprofundar uma relação que está a começar, não é? Então, sem mais, até lá, fiquem bem, namastê.